Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. Continuamos na segunda parte, capítulo 4. E vamos falar sobre o subitem hoje, ideias inatas. Vamos juntos? Então, a questão 218. Pergunta Kardec assim aos espíritos. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Interessante, né? Respondem os espíritos. Ele possui uma vaga lembrança. É a essa lembrança que chamamos ideias inatas. Então ele não vai estar desperto de todas as coisas que ele já aprendeu em todas as vidas, porque isso nem lhe é útil. A cada vida, né, vamos dizer assim, uma programação. E saber ter a consciência de tudo que se sabe, de repente, numa encarnação específica, não lhe seja útil. Mas a gente vai tratar sobre isso aqui. 218A. Sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia. Não, os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós temos o conhecimento do nosso todo, do todo do nosso espírito. Mas enquanto alma, ou seja, espírito encarnado, aí a gente tem algumas partes determinadas para a nossa lembrança e outras, vamos dizer assim, por um tempo adormecidas, né? Para o nosso próprio bem. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda ao seu adiantamento. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele que se encontrava na existência anterior. Né? Então, tudo aquilo que a gente vai evoluindo, nós não somos criados simples e ignorantes. Nós vamos nos tornando mais complexos e vamos nos tornando sábios. Né? A cada vida a gente vai desenvolvendo mais uma parte desse quebra-cabeça, que é quando a gente termina esse quebra-cabeça, nós nos tornamos espíritos puros. Né? E cada vida a gente põe uma pecinha específica desse quebra-cabeça. 218b. Então, deve existir uma grande Deve existir uma grande ligação entre as duas últimas encarnações consecutivas. E aí diz os espíritos. Essa ligação nem sempre é tão grande quanto os homens imaginam, porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes. Sem contar que no intervalo entre uma encarnação e outra, ele pode ter evoluído bastante. Aqui ele está dizendo o seguinte, não é sequencial necessariamente. Você pode, neste momento, nessa encarnação, tá aí, de repente, espiando uma coisa que você, por equívoco, por ignorância, efetuou há 10 vidas atrás. A gente não tem essa noção de continuidade. Continuidade no sentido de que somos seres imortais. Mas não é necessariamente uma coisa atrás da outra, né? Mesmo porque, por exemplo, nós aprendemos, olha que interessante isso, que, como Pedro nos ensinou, e a doutrina espírita também nos ensina, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se nessa vida você se dedicar a fazer o bem, muito provavelmente outros reencontros ou concertos que seriam necessários, muitas vezes não serão mais, né? Porque na balança o amor superou os erros. Então aí fica a dica pra gente, né? Aproveitar a encarnação para fazer sempre o bem, o máximo possível, até mesmo para, nessa balança da nossa vida, né, termos mais pontos positivos do que pontos a serem corrigidos. Muito bem. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias daqueles que, mesmo sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc. Responde os espíritos. Lembrança do passado. Progresso anterior realizado pelo espírito, mas de que ele mesmo não tem consciência. Se não fosse assim, de onde viriam esses conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não. Embora troque de roupa, ou melhor, de corpo físico, a cada encarnação. Isso é legal, né, a gente pensar, tem vários vídeos, você jogar agora aí na internet, coloca aí, criança de 1 ano e meio tocando Beethoven, tem um monte. Como é que a criança de 1 ano e meio mal sabe, né, acho que não sei nem se 1 ano e meio sabe falar. Sabe andar, eu não tenho muita noção, não tenho filho, então não tenho noção de idade e evolução de criança. Mas com certeza absoluta, né, esse é um conhecimento de outra vida.
né? Não tem como, né? Humanamente impossível, uma coisa que leve anos e anos e anos de estudo profundo, porque não é fácil tocar um instrumento, não é sair tocando, né? Não é chat GPT do instrumento. Você tem que aprender partitura, aprender de música, aprender de ritmo. É difícil, muito difícil, inclusive, né? Crianças aí prodígios, 2, 3 anos, 4 anos tocando violino, sensacional, que pessoas, às vezes, que treinaram a vida toda não conseguem. Isso é remanescência, né? Tem um garoto super famoso, esqueci o nome dele agora na internet, que ele, você não tem dúvida nenhuma que, não necessariamente na vida passada, mas que em alguma vida ele era médico cardiologista. O garoto fala com uma tranquilidade, uma profundidade e de uma forma tão correta sobre o corpo humano, numa tenra idade, né? Então, assim, da onde vem isso? Isso vem da lembrança de outras encarnações. Isso é fato, né? Mesmo porque a gente não perde nada. A gente simplesmente dá uma esquecida em algumas coisas para o nosso bem, para que nós possamos desenvolver outras coisas na encarnação. Muito bem, 221. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura devem ser atributos a uma lembrança que o homem traz desde quando ainda era selvagem? Respondem os espíritos. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito, antes de encarnar. Mas o orgulhoso, muitas vezes, não permite que esse sentimento se manifeste. Gente, quando a gente está na erraticidade, a gente tem uma visão maior de nós e maior do todo, né? Nós não podemos esquecer. Eu gosto muito da ideia de pensar assim. Nós, quando estamos na erraticidade, nós temos uma visão geral de tudo. Mas quando a gente vem para a encarnação e nós somos colocados nessa vibração densa, né? Que é a vibração, principalmente nós que estamos ainda num planeta de expiação e prova, em que pese esteja no momento da transição, essa vibração mais grosseira, vamos dizer assim, é como se nós fôssemos um cavalo com aquele cabresto, sabe? Que coloca assim, então você enxerga muito pouco. Não é que não existe, você concorda que o cavalo tá com um negócio aqui, não é porque o mundo acabou, não existe mais, só existe aquilo, mas é para que ele foque no que ele precisa fazer, sabe? Mais ou menos isso, que é a corrida, que é o caminhar para frente. É a mesma coisa, gente. O esquecimento, ele vem como um foco, né? Como um cabresto, para nos auxiliar, para que a gente não perca a nossa missão, não perca o nosso combinado lá em cima. Mas sempre que a gente volta para a espiritualidade, né, que inclusive é a nossa vida real, a gente não pode esquecer, né? Às vezes a gente esquece, acha que aqui é a nossa vida real. Não, aqui é a nossa vida momentânea, né? Nossa vida real é na erraticidade, é na espiritualidade. Então, quando a gente está aqui, tem esse cabrestinho assim pra gente tentar não se perder, né? Essa é a ideia. Então, assim, é lógico que quando a gente está na erraticidade, a gente tem essa percepção de Deus de uma forma incrível. A gente não tem dúvida, a gente não acha, será que Deus existe? Isso nem passa pela nossa cabeça. Mas quando a gente vem aqui, a gente vem para a Terra, a gente está no início da evolução, a gente ainda é muito orgulhoso, muitas vezes a gente acha que as coisas boas da vida são mérito nosso. Mas é fácil pensar nisso, olha. Para agora, da onde você estiver, abra a janela e olhe lá fora. Vê se alguma das maravilhas do mundo verdadeiro foram feitas pelos homens. Como a terra, o céu, as estrelas, a lua, se você estiver vendo esse vídeo à noite, não importa. A natureza, os animais. Quem fez? Essa beleza toda do universo. Não é? Então, mas de vez em quando a gente chega aqui e esquece das coisas principais, né? Esquece do Criador. Olha que absurdo. É como se um filho esquecesse dos pais. Existe isso. Não esquece, pode até não se dar bem, mas esquecer, não esquece, né? Então é isso, nós somos filhos que muitas vezes esquecemos dos pais. No caso aqui, do nosso Criador Deus, né? Então, gente, isso acontece quando a gente está imerso na materialidade. Mas na erraticidade não dá para acontecer. Porque lá nós temos uma visão maior do todo, né? 221A. Certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos também podem ser creditadas ao sentimento instintivo da existência de Deus e ao pressentimento da vida futura? Respondem os espíritos. A doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Eis porque a encontramos em toda parte, o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado conserva a intuição
de quando era espírito desencarnado. Por isso possui instintivamente a consciência da existência do mundo invisível. Entretanto, o preconceito, a ignorância e a superstição muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste. Isso aqui está mais ou menos repetindo a questão anterior, né? Mas é pra gente entender o seguinte, na realidade, quando ele fala que é a verdade, não é que a doutrina espírita é a verdade, não é isso. É que a verdade é uma só. A verdade não tá na nossa mão, tá na mão de um, tá na mão de outro, não. A verdade é a verdade, né? Não tem religião a verdade é uma só. Agora, o que nós vemos? Nós vemos que a doutrina espírita nos traz, de uma forma didática, organizada, informações da verdade. Então, por exemplo, que nós fomos criados por Deus, mas que Deus não é um homem. Né? Que Deus é uma causa primária, inteligência suprema. E tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser muito inteligente para fazer todas as coisas que existem no universo. Né? Que ele é bondade. Né? O homem chega aqui e fala que Deus é para você temer a Deus. Não é para temer a Deus, é para amar a Deus. Você foi criado por Deus. Deus é amor. Jesus disse, Deus é amor. Meu Pai é amor. Né? Então, o Espiritismo, ele traz aspectos da verdade para nós. Então, nós não morremos. Nós trocamos de roupa. Nosso espírito é imortal, né? Nós sairemos dessa encarnação melhores do que aqui chegamos se nós nos dedicarmos. Não existe em nenhum lugar do universo a ausência da atenção à lei do progresso. E a lei do progresso está diretamente relacionada à lei do trabalho. E esse trabalho não é só trabalho remunerado para receber dinheiro, é o trabalho principalmente interno, de evolução, de autoconhecimento, de progresso. Então o Espiritismo vem e nos diz, olha, vocês estão fadados, ou seja, tem como destino serem felizes. Olha que diferença. Esse é o nosso destino. Se vamos chegar mais rápido ou menos rápido, aí é o nosso trabalho, na nossa lei de progresso. Mas cada um faz o seu. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu pequena, minha mãe sempre falou isso. Fala até hoje, né? Cada um é responsável pela sua vida. Isso é verdade. A sua vida imortal. Essa, acho que tem que melhorar essa frase. Cada um é responsável pela sua vida imortal. Ou seja, leva a sério. Leva a sério isso. Esse é um trabalho, cada um faz o seu, de progresso individual para a sua vida imortal. Então, tem que se dedicar. Mas tudo bem, você pode começar agora. Não tem problema. Todo dia uma nova oportunidade. Toda a vida uma nova oportunidade. Mas por que não começar hoje? Comece hoje. Comece hoje. Busque assim ser melhor. Em coisas pequenas. Sabe? Se conecte com coisas de alta vibração. Em vez de ficar o dia inteiro vendo televisão, matou, morreu, explodiu. Nossa senhora, televisão, se apertar assim, sai até sangue. Né? Vai assistir uma palestra, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai se conectar com a natureza. Qual foi a última vez que você colocou o pé na grama? É uma sensação maravilhosa de conexão com a terra que nos recebe. Vai abraçar uma árvore. Mas que ridículo, vou abraçar. Abraça a árvore. Você vai ver a energia da natureza. E agradece, abraça com intenção. Vai conversar com o sol. Né? Se coloca pro sol, agradece, sente aquele calor entrando. Se conecta. Se conecta com a sua casa. Se conecta com a sua casa, seu corpo. É sua casa também. Né? Vamos aproveitar para fazer isso. Vamos começar hoje. Mas olha, ontem não tem o que fazer. Para trás não tem o que fazer. Mas nós podemos fazer muito bem daqui para frente. E a nossa balança subir. Nossa balança do bem, do amor, da fraternidade subir.
subir muito. E assim, naturalmente, nós vamos ver que buscando ser melhores, até a priori para os outros, nós somos melhores para nós. Somos melhores para o todo da Terra, porque a Terra é a soma de todo mundo que está aqui, encarnado e desencarnado. Então, cada luz que a gente acende, ó, não tem mais escuridão. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!